impressionantes do mundo, a Transfagaração. O que mais impressiona quem passa por aqui é este traçado vertiginoso entre os paredões de rocha e os precipícios. Mas para o ditador Nicolau Ceausescu, esta estrada, além de uma opção de transporte, estrategicamente, seria um ponto de fuga em caso de invasão por parte dos russos. A rota foi escolhida a dedo. Na parte sul, começa contornando o Lago Vidraro, de águas geladas e cristalinas. É o reservatório de uma usina hidrelétrica, uma das principais fontes de energia do país. A estrada tem pouco mais de 100 quilômetros e incontáveis curvas. E revela também um pouco da alma do povo romeno. A religiosidade está presente em capelinhas que se espalham ao longo do caminho. Seguimos viagem rumo ao norte, entre curvas fechadas e penhascos cada vez mais profundos. Não tem como não parar várias vezes no caminho para admirar tanta beleza, o que só pode ser feito em poucos meses durante o ano. De outubro a junho, a estrada fica bloqueada ao trânsito, porque no inverno fica toda coberta de neve e há risco de avalanches. E olha lá, no alto das montanhas já está tudo coberto de gelo. No ponto mais alto da rodovia, atravessamos um túnel e é como se tivéssemos cruzado um portal do tempo. Do outro lado, a neblina cobre os arredores do Lago Baleia. Não é por acaso que a Transfagaração também é conhecida como a estrada para as nuvens. O Lago Baleia fica no meio das montanhas mais altas da Romênia. Mesmo no verão, as temperaturas aqui são amenas. E nesta época, o lago já começa a congelar. A gente consegue tocar aqui na superfície uma fina camada de gelo. Dá até para passar a mão aqui, ó, uma camada fininha, lisinha, e quebrar. No lado norte da cordilheira, a ousadia da construção da estrada fica ainda mais evidente. 6.000 toneladas de dinamite foram usadas para abrir a passagem entre as rochas. Descemos num bondinho, admirando do alto a pista em forma de caracol, serpenteando em costa abaixo, em curvas inacreditáveis. Longe dos olhos, um tesouro dourado repousa no meio das rochas. É ouro bruto, uma riqueza farta na Romênia. Esta aqui já foi uma área de exploração de ouro, hoje desativada, e que ajudou a colocar a Romênia entre os 5 maiores produtores de ouro de todos os tempos. Se as jazidas do país estivessem sendo exploradas, com certeza a Romênia seria a maior produtora de ouro da Europa. Mas fatores como o alto custo, a falta de uma tecnologia adequada e questões ambientais impedem a extração. Estamos em Rózia Montana. A bucólica comunidade está assentada sobre uma jazida de toneladas de ouro e prata. O vilarejo já teve uma grande estatal de mineração, mas hoje parece uma cidade fantasma. A parte mais nova da mina vinha sendo explorada até 2005, quando a mina fechou. Era uma extração na superfície, no alto da montanha. Mas a história desta mina começou mesmo nos tempos do Império Romano. E nós vamos mostrar uma dessas galerias. Descemos 100 metros abaixo da superfície. Dos 150 quilômetros de galerias, 8 foram abertos no braço na época dos romanos. O engenheiro Valentim Huss explica que só naquele período 400 toneladas de ouro foram retiradas daqui. Em toda a história dessa mina, estima-se que foram retiradas daqui mais de 2.000 toneladas de ouro. E ainda tem muito mais, cerca de 300 toneladas.
Há anos, uma empresa canadense tenta retomar a exploração em Rosia Montana, mas enfrenta resistência. Para os opositores, não há ouro que pague o que poderia acontecer com o meio ambiente e com os históricos túneis romanos. A mineração é uma das maiores fontes de riqueza da Romênia. O sal é o produto mais abundante. Em Pride, as jazidas afloram na superfície e debaixo da terra o depósito é quase interminável. Das minas de Pride são extraídas por mês 15 mil toneladas de sal. Mas não é o sal de cozinha para consumo humano, não. O sal retirado daqui é usado na produção de ração animal e também para ser jogado nas estradas para derreter o gelo durante o inverno. E o que existe aqui não é pouco, não. As jazidas de Pride têm reserva suficiente para abastecer a Europa por séculos. Não é à toa que os romenos chamam o sal de Pride de ouro branco. E aqui, quem diria? Este excesso de sal faz bem para a saúde. As minas funcionam como área de lazer e uma espécie de spa. Esther Ambros trabalha para a empresa que administra a mina e explica que o que atrai tanta gente para essas minas é o ar. Dentro das minas, o ar é praticamente estéril, sem bactérias. Além disso, a temperatura e a umidade são constantes. Isso faz com que as pessoas respirem com mais facilidade. É um alívio para quem tem doenças respiratórias como asma e bronquite. Todas as atividades esportivas e recreativas têm um porquê. Quando as pessoas se exercitam, elas aceleram a respiração e acabam inalando uma quantidade maior do ar da mina. Esta família passa uma temporada na mina todos os anos. Além de ser uma diversão, para a pequena Maia, que tinha rinite alérgica e bronquite, foi um santo remédio. Nós já tínhamos até marcado uma cirurgia para ela, mas aí decidimos testar as sessões na mina e foi como um milagre. Agora, ela não precisa mais ser operada. A geografia da Romênia é um mosaico de paisagens. Cadeias de montanhas quebram a monotonia de grandes planícies. No leste do país está o Mar Negro, que banha 6 países. O Mar Negro é a praia dos romenos e de quem mora nesta região do leste europeu. No verão, entre julho e agosto, quando as temperaturas chegam a 35 graus, essas areias ficam lotadas, o espaço disputadíssimo. Mas hoje os termômetros estão marcando 8 graus. E com o vento super gelado e forte, a sensação é de muito mais frio. No auge do inverno, quando as temperaturas ficam abaixo de zero, o Mar Negro pode até congelar. No Mar Negro, a água é menos salgada do que nos oceanos e é onde termina um dos mais importantes rios da Europa, o Danúbio. O rio Danúbio percorre um longo caminho até chegar aqui, 3.000 quilômetros, e nesta região se transforma num emaranhado de lagos, lagoas, áreas de pântanos e canais. É o chamado Delta do Danúbio. Nós seguimos de barco, guiados pelo fotógrafo Daniel Petresco. Cada vez que eu venho aqui, eu consigo boas fotos. Fotografo aqui há 25 anos e ainda não vi tudo. O Delta do Danúbio tem 23 ecossistemas naturais e funciona como um grande berçário. É um paraíso para quem gosta de observar aves. Mesmo no outono, quando muitas espécies já migraram para áreas mais quentes.
É uma área muito importante porque serve de passagem para espécies de aves que vêm tanto da África quanto da Rússia. É possível se encontrar aqui todas as espécies da Europa, em épocas variadas do ano. Não demora muito e as aves já começam a aparecer. Cisnes, garças, pelicanos e suas asas gigantes, estes parentes dos nossos biguás, e as águias, os maiores predadores da região. Aqueles pontinhos que a gente vê lá na frente são milhares de aves, mas nós não podemos nos aproximar, não podemos passar deste ponto, porque esta é uma das 18 áreas de proteção ambiental aqui do Delta do Namíbio, onde é proibido entrar. Encontramos um grupo ainda maior nesta outra lagoa. São patos mergulhadores que vivem em grandes bandos. Eu nasci nessa região. Tudo em mim está conectado com este lugar. É simplesmente mágico. Já é quase noite e uma revoada de corvos cobre o céu sobre o nosso barco. São milhares de aves. Como não se encantar com um lugar como este? A lua cheia ilumina o céu da Romênia. Estamos numa região que é sinônimo de mistério, a Transilvânia. É a terra de Vlad III, um sanguinário monarca do século XV que teria inspirado a criação de um dos personagens mais assustadores de todos os tempos, o Conde Drácula. É onde fica também o Castelo de Bran, que bate direitinho com a descrição do refúgio do vampiro na famosa história de terror. Mas quem foi o príncipe Vlad? E por que a Romênia é tão associada a vampiros? Seguimos rumo a Sighisoara, uma joia medieval no coração da Transilvânia. Entre as torres da cidadela, a que mais chama a atenção é a do relógio. Sighisoara é tão bem preservada que é considerada patrimônio mundial pela Unesco. Entre as muitas construções antigas da cidade, uma casa em especial faz com que o turista dê uma paradinha. É a casa onde nasceu Vlad Tepes e onde ele viveu até os 5 anos de idade. Depois a família se mudou para uma outra cidade. Aqui também eles fazem essa associação entre o Vlad Tepes e o Conde Drácula como forma de atrair os turistas. Na casa funciona um restaurante medieval, mas está aberta à visitação o quarto onde nasceu o Vlad Tepes. E nós vamos conhecer. E logo que a gente entra aqui, tem todo esse ambiente preparado e uma brincadeirinha para assustar o turista, mas é só para dar um clima assim mais engraçado. Agora mesmo que a gente vai conhecer o quarto onde o Vlad Tepes nasceu. Do quarto original do príncipe não sobrou muita coisa, mas nas pinturas vemos que a forma como ele executava os inimigos justifica a fama de sanguinário, o empalamento. Nosso destino agora é a Valáquia, a província vizinha, onde Vlad Tepes foi rei 3 vezes. Hoje vamos conhecer a fortaleza que ele construiu no alto daquela montanha. E para chegar até lá, é uma subida e tanto. É um local estratégico, de acesso difícil. Aqui é só o começo da subida. Pela frente nós temos 1.480 degraus para chegar até o castelo de Poenari. Haja fôlego, hein? Desde já. A trilha segue em zigue-zague pela floresta. Mesmo subindo sem pressa,
é preciso ter preparo físico. No meio da caminhada tem um banquinho aqui para sentar, para quem não precisar tomar um fôlego, dá para descansar. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Faltam 510 degraus, isso quer dizer que nós já subimos 970. Vamos lá, 510 para frente. Os degraus são largos, mas parecem intermináveis. No alto da escada, encontramos Maria, nossa guia formada em história. Hi. Hello. Hello. Diz a lenda que Poenari foi erguida pela elite que tinha ordenado a morte do pai e do irmão de Vlad. O príncipe se vingou anos mais tarde, executando os mais velhos e obrigando os jovens a trabalhar dia e noite na construção. Para nós, na verdade, Vlad Tepes foi um herói que lutou pela independência da Valáquia. O nome dele, Vlad Drácula, ajudou a causar confusão porque Drácula pode ser entendido como filho da Ordem do Dragão, que foi criada pelo pai dele, mas também como filho do mal. Pergunto a Maria como é para os romenos ter um herói nacional associado. Para nós não é muito bom, mas por outro lado, traz turistas. E é engraçado porque muitos vêm com um crucifixo nas mãos para... Sabina Ispas é diretora do Instituto de Folclore de Bucareste e estuda tradições romenas há pelo menos 30 anos. Na nossa cultura, o Drácula não existe. Ele é um personagem depois da publicação do romance Drácula, como em qualquer outra parte do mundo. Nas vilas da Romênia, a crença que os estrigóis, pessoas nascidas de pais pecadores, que depois quebrar a família. Pergunto para Sabina se ela acredita na existência dessas criaturas. E a resposta é tão enigmática quanto a... Eu estudei tantas histórias sobre os estrigóis que não posso acreditar neles, mas ninguém pode estar seguro de que não acredita nela. De volta ao castelo de Bran. O palacete tem mais de 600 anos. Foi posto de coleta de impostos, casa de reis e rainha. Para conhecer o famoso castelo, de que mais referência Alexandra, que é mesmo